é um sistema onde todos se beneficiam, menos a gente. Por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro não é bem quisto pela cúpula do sistema. Ele é um banqueiro que sempre foi visto como 7-1. Então, na hora que o sistema quer expelir ele, e ele tem como advogado uma outra parte do sistema, é o sistema brigando com o sistema. É crise. Porque uma parte está dizendo para a mídia, fala mal dele. A outra parte está dizendo, segura aí. Né? Então, o sistema hoje está meio que paranoico. Você tem os políticos querendo proteger ele. O Supremo querendo proteger ele. O TCU querendo proteger ele. A cabeça do sistema querendo engolir ele. Que é onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. E a mídia repercutindo o que a cabeça manda. Entendeu o que é sistema? Você que está em casa? Você tem que entender. Às vezes a gente pensa que pensa, mas a gente não pensa. A maioria das pessoas, o que você pensa, você repete o que você ouve. Né? Pouca gente tem capacidade de pegar uma matéria e dizer, isso aqui... As entrelinhas, né? Não, isso aqui, né? E o Vorcaro sabe tanto disso que ele patrocinou um monte de influenciador aí pelo Brasil inteiro afora, com muito dinheiro para quê? Fazer a cabeça das pessoas. Ele sentiu que a mídia tradicional estava contra ele, porque a ordem veio de cima. Né? Então ele disse, eu vou me proteger aqui pelo meio. Né? Como já a salvação da gente é a internet, sim, é um terreno livre, onde a gente pode falar. Né? Então criou essa contradição. Só para vocês entenderem, eu gostei desse vídeo porque isso aí é um histórico integrante do sistema entregando o que é o sistema. Eu tenho algumas divergências. Eu acho que é um vídeo extremamente... Concordo com 90% que o Garotinho falou aí. Eu tenho algumas divergências. Porque um sistema, ele é, por definição, absolutamente interconectado. Então, ele não é tão verticalizado. Ele é um sistema porque todos os integrantes se beneficiam dele. Então, você tem os ministros do Supremo que fazem a garantia e a segurança dos mega empresários do Brasil, que vão, como ele citou aqui o Setúbal, os Moreira Salles. Eu acho que isso já foram mais essas pessoas, embora elas tenham ainda uma enorme influência, mas você pode botar outras pessoas, porque os Marinho estão dentro desse mesmo grupo. Vários outros da Faria Lima estão dentro desse grupo. Nós estamos vendo uma parte enorme da elite financeira que está dentro desse grupo. E essas pessoas, sem dúvida nenhuma, elas são o topo financeiro da história. Mas, ao mesmo tempo, elas abastecem com uma quantidade enorme de dinheiro os bolsos dos ministros dos tribunais superiores, através dos seus familiares, etc, etc. Eles também abastecem, com uma quantidade enorme de dinheiro, os políticos, sejam os políticos do executivo, como sejam os políticos do legislativo. Todo o sistema, e os burocratas e a mídia também ganham muito dinheiro com isso. A mídia ganha como? Ora, primeiro, você pega uma pessoa como André Esteves. André Esteves, vocês acham que o ICL, dizem, eu não tenho certeza, mas dizem que o ICL, aquele veículo de extrema esquerda, é financiado pelo Esteves. O Brasil 247, financiado pelo Esteves. Jornalistas, como, por exemplo, o Energúmeno, que estariam morrendo de fome na sarjeta catando lixo, eles funcionam e são remunerados e arrumam um empreguinho, como o Energúmeno arrumou no ICL, justamente porque o sistema consegue financiá-lo. Essas mesmas pessoas que nos acusam de ficar recebendo, mendigando Pix. Então, jornalistas ganham dinheiro dessa forma, mas há também jornalistas ganhando dinheiro com contratos de publicidade gigantescos com pessoas também desse sistema. Veja, Globo, qual é a influência da CBF na Globo? Quem manda na CBF? Qual é a influência do Gilmar Mendes na CBF? Então, vejam a conexão. O que seria a Globo sem o futebol? Qual é a conexão? As agências de publicidade dos grandes grupos de mídia, dos mesmos caras do sistema, como, por exemplo, Jorge Paulo Lema e companhia, quanto que as empresas desses caras não têm de verbo de publicidade e o quanto que elas não investem nos veículos, de novo, do sistema. A relação ela não é tão vertical assim. E esses caras acabam tendo casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e aí contratam também os escritórios de advocacia. E como nós tivemos um Supremo Tribunal Federal que ficou muito mais poderoso, na verdade, os tribunais do Brasil se tornaram muito mais poderosos, esse esquema que o Garotinho fala, onde o topo do sistema são
as grandes empresas e as famílias tradicionais do Brasil, ele começa a ficar um pouco modificado. Hoje, por exemplo, eu já enxergo de outra forma. Eu já enxergo que o topo da cadeia é o Supremo Tribunal Federal. E o que nós estamos vivendo é, acima de tudo, um teste de força de quem realmente manda. De um lado, você tem, de fato, uma parte da cabeça financeira e de mídia do sistema, como o Globo, André Esteves, brigando com aqueles que outrora podiam ter, o garotinho é um cara que já está fora da política há um certo tempo, outrora tiveram o poder apenas de guarda-costas do sistema, mas hoje eles são os mafiosos que cobram daquelas mesmas elites financeiras um arrego. O que é o arrego? Se você não lembra do Tropa de Elite, que os policiais, a moto do comandante tinha que estar sempre livre para ele ir no morro buscar o arrego. O que é o arrego? É o dinheiro para o tráfico poder fazer as suas atividades livremente, sem que a polícia vá lá incomodá-los. Vorcaro pagou arrego. Todos esses caras pagaram arrego e pagam arregos. Na hora que nós abrimos esses contratos, nós vamos ver uma maravilha acontecer. Eu me pergunto, quem são os escritórios de advocacia que atendem a Globo? Não tem nenhum escritório ligado a um parente ministro? Não sei. A Globo tem bastante caso, bastante ação. Não tem nenhuma, nada. Nenhuma ação correlata. Eu faço essa pergunta para vocês. Então, entendam, por que é um sistema? Porque não é vertical de cima para baixo. Você está tendo uma briga no topo entre facções, mas é um sistema onde todos se beneficiam. Ele falou dos burocratas, né? Os policiais federais que recebem um carguinho, que recebem uma coisa boa, os cumpridores de ordem, os milicos. Ora, eu citei sempre que aqueles milicos que entraram para o sistema, veja, a gente está falando, quem era o advogado Daniel Vorcaro? Valfrido Vardi. Aí você olha e fala assim, Valfrido Vardi? Quem é Valfrido Vardi? É um advogado muito famoso. Ele foi, se eu não me engano, o segundo maior doador de campanha do Lula nas eleições passadas. Peraí, Paulo. Você está dizendo que o segundo maior doador de campanha do Lula nas eleições passadas era, até essa semana, advogado do Daniel Vorcaro? E parece que saiu da defesa do Daniel Vorcaro porque o Daniel Vorcaro está discutindo fazer uma delação? É exatamente isso que eu estou dizendo para você. Depois você pesquisem que o Valfrido Vardi tem uma série de ONGs. Algumas dessas ONGs, depois procurem uma chamada Defesa e Soberania, e vocês vão ver que essa ONG tem vários milicos no seu board. Milicos, militares mesmo. E vocês vão ver que, com frequência, até o comandante do Exército, General Frajola, participa de reuniões dessa ONG. E há outros militares também, que eu não vou citar aqui isso no programa de hoje, só porque eles estão me escapando da memória, mas estamos falando de generais de exército, aquele Pujol, vários outros. Então, há também dentro do sistema os milicos que se beneficiam. Lembram daqueles que eu denunciei? Né? Por exemplo, o Frajola, o que aconteceu com ele? Se tornou comandante do Exército, como eu disse que ia se tornar. Eu citei o caso aqui do Stumpf, que foi receber um salário de uns 100 mil reais para ser presidente da Polpex. São as pessoas que também se beneficiaram fazendo parte do sistema. A janela do sistema é maravilhosa. Não é só, como o garotinho disse, não é só vertical para proteger um grupo. É um sistema onde todos se beneficiam, menos a gente. Menos a gente. Até os outros influenciadores, e teve até gente de direita nessa história, se beneficiaram.